Olá, amigos, amigas. Aqui estamos em mais um Momento Redenção e hoje com o tema do livro O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação. Na parte segunda desta obra, Kardec é intitulada Exemplos e, como o próprio título revela, traz exemplos do que foi ensinado na parte primeira, a parte doutrinária e filosófica. São testemunhos dos próprios espíritos que estiveram na Terra e que se encontravam à época no mundo espiritual. São espíritos de todas as matizes, de todas as categorias, que se manifestaram através de diferentes médiuns, narrando como vivenciaram a existência terrena e a situação em que se encontram após a morte. São verdadeiras entrevistas com seres do outro mundo. Com fins didáticos, Kardec classifica esses depoimentos conforme o modo de vida que esses espíritos levaram na Terra e o estado de felicidade ou de infelicidade em que se encontravam no mundo espiritual após a morte. No capítulo 6 é apresentado o testemunho, são apresentados os testemunhos de espíritos que praticaram crimes na vida terrena, mas que no mundo espiritual se manifestavam arrependidos, desejosos de retomarem o rumo do progresso interrompido pela prática desses crimes. Embora em condições de sofrimento, compreenderam a gravidade dos crimes e, arrependidos, optaram por dar um novo direcionamento às suas vidas. Ao capítulo foi dado o título Criminosos Arrependidos. O primeiro exemplo trazido por Kardec é de um espírito chamado Verger, apresentado como assassino do arcebispo de Paris. Conta Kardec que, a 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Cibor, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Até o último instante, não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Evocado no mesmo dia da execução, deu as seguintes respostas: ainda estou preso ao corpo. A morte, como a doutrina nos ensina de modo tão claro, é a destruição apenas do corpo, não do espírito. Então, cessada a vida orgânica, o espírito segue vivendo livre no espaço, sem o corpo físico. Mas ele não abandona esse corpo, atingido pela morte, subitamente, de modo imediato. Os laços que o prendem ao corpo, eles vão se desfazendo pouco a pouco, gradualmente, se desatam e não são rompidos bruscamente. O tempo que leva para que essa separação se complete é variável, conforme a condição de cada indivíduo. Para uns é rápida e se dá instantes após a morte, como exemplos em capítulos anteriores. Para outros, essa separação é mais demorada, podendo durar dias, semanas, meses e até mesmo anos, sem possibilidade de retorno da vida.
Aquele que privilegiou, durante a vida terrena, uma atividade intelectual e moral, com elevação de pensamentos, com práticas dedicadas ao bem, tende a se desprender, mesmo o corpo ainda tendo vida. Quer dizer, o desprendimento é rápido. Para estes, o desprendimento é quase instantâneo e se dá de modo suave, praticamente insensível. Todavia, em casos de morte violenta, como os de execução por decapitação, como foi o caso desse espírito, os laços que o prendem o espírito ao corpo, eles estão ainda resistentes e o desprendimento completo se torna, então, mais lento, mais sofrido. Verger, além da morte violenta, foi um criminoso e agravou sua situação pelo fato de não ter se arrependido ainda em vida. Sua consciência o culpava e ele foi executado quando se encontrava, então, em condição moral inferior, o que levaria a um desprendimento demorado e penoso. Daí ele ter respondido à evocação, dizendo ainda estar preso ao corpo. E continua o seu testemunho dizendo: estou doido, pois vejo meu corpo de um lado e a cabeça de outro. Afigura-se-me, porém, que vivo no espaço, entre a terra e o que denominais céu. Sinto como o frio de uma faca prestes a decepar-me o pescoço. Mas isso será talvez o temor da morte. Também me parece ver uma multidão de espíritos a me rodear, olhando-me compadecidos. E falam-me, mas não consigo compreender. É comum, logo após a morte, tudo se mostrar confuso ao espírito. Ele precisa de algum tempo para se recompor psicologicamente, para reordenar suas ideias, seu pensamento, e para minimamente reconhecer a si mesmo e a sua nova condição, né? Ele sente-se aturdido, perturbado, como uma pessoa que desperta de um sono profundo e procura então compreender o que acontece. A lucidez e a memória, elas vão voltando aos poucos, gradativamente, à medida que se apaga a influência do corpo que o espírito acaba de abandonar. É como se dissipasse uma espécie de névoa que lhe obscurece o pensamento. Contudo, é muito variável o tempo que dura essa perturbação, como acontece quanto à separação do corpo. Pode ser de algumas horas, alguns meses e até de muitos anos, dependendo da elevação de cada um e do gênero de morte. Os que já alcançaram um grau de progresso mais elevado compreendem a nova posição, compreendem a situação em que se encontram quase que imediatamente. O período de perturbação é pequeno e logo eles se reequilibram e recuperam a consciência. No entanto, aqueles cuja consciência ainda se depara com imperfeições de ordem moral, ao contrário, guardam por muito mais tempo a impressão da matéria, custam a se reequilibrar e a se desprender psicologicamente do corpo, custam a entender onde se encontram e por isso ficam por mais tempo perturbados. O crime, na visão espírita, tem raiz na falta
de desenvolvimento do senso moral do espírito. Esse senso moral, o espírito vai aprimorando através da sua existência, por meio da educação, da prática de valores éticos, da amplitude de sua consciência, dentre outros fatores, né? Verger foi um criminoso e, portanto, carente de senso moral. Sofria as consequências de seu crime. Sentia-se, então, perturbado e não via o fim desse sofrimento. Via o próprio corpo de um lado e a cabeça separada de outro, conforme ele próprio relata. E continua seu depoimento. Sendo-lhe perguntado: sois punido pelo crime que cometeste? Ele responde: sim, lamento o que fiz e isso me faz sofrer. Qual a vossa punição? É perguntado ao espírito. Ele responde: sou punido porque tenho consciência da minha falta e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência, que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Deus estabeleceu leis para reger o universo, tanto no campo da matéria como no campo do espírito. São as chamadas leis naturais ou leis divinas. Essas leis regulam, no campo espiritual, todas as relações do homem para consigo mesmo, para com o próximo e para com a sociedade. São leis que funcionam impulsionadas por um automatismo que faz com que elas sejam cumpridas independente da vontade dos homens. São de todos os tempos e, por isso, não estão sujeitas a modificações, pois perfeitas e justas, como o seu Criador. Sua justiça é, pois, infalível, perfeita, imutável, imparcial, e nada lhe escapa. Cada qual recebe de acordo com suas próprias obras, atos e sentimentos. Então, toda ação praticada recebe o retorno correspondente no seu devido tempo, seja no campo do bem, seja no campo do mal. E o espírito continua, então, sua manifestação. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que não fiz. Portanto, não existe perante as leis divinas um juiz nem um tribunal acusatório para determinar a pena que deverá ser cumprida pelo espírito faltoso após a morte. As leis divinas, elas estão escritas na consciência de cada um. Ninguém pode alegar desconhecimento, nem delas fugir. E é a própria consciência do ser o juiz que o condena. O criminoso, então, ele sempre reconhece as faltas que praticou e sofre porque sente em si mesmo o mal que praticou. Verger agora reconhece que deveria, pelo menos, ter se esforçado para dominar suas paixões inferiores, mas deixou de o fazer. E foi então tomado pelo orgulho, pela inveja, certamente em relação à posição da sua vítima, que era um arcebispo,
e se deixou levar então por esses sentimentos inferiores, vindo a praticar o crime. E Kardec continua explicando. A enormidade do delito, Verger acrescenta a agravante de não ter se arrependido ainda em vida. Mas logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma e, repudiando o passado, deseja sinceramente repará-lo. O arrependimento, ele nem sempre é imediato, nem sempre acontece imediatamente após o ato criminoso, no caso, praticado. Há espíritos que continuam perseverando no caminho do mal, apesar dos sofrimentos a que são submetidos no mundo espiritual. Porém, é irreversível que cedo ou tarde eles reconhecerão o erro e o arrependimento virá. Isso é inevitável. Isso faz parte do determinismo divino. Para auxiliá-los a que cheguem a essa conclusão, trabalham espíritos bons, espíritos benfeitores, mais elevados, que com seus conselhos e orientações procuram fazer o espírito faltoso compreender a necessidade da sua transformação moral. Então, o arrependimento, ele, ao lado da expiação e da reparação, é condição para que o faltoso possa resgatar seus erros e retomar o caminho da evolução. São as três condições necessárias para apagar as consequências de uma falta: o arrependimento, a expiação e a reparação, como ensina Allan Kardec em capítulo mais adiante. O arrependimento, ele suaviza o amargor da expiação, abre o caminho da reabilitação e pode se dar em qualquer parte e a qualquer momento. Contudo, se tarda a chegar, o culpado sofre por mais tempo e a expiação se torna ainda mais penosa. Pode-se dar o arrependimento ainda no estado corporal, ou então no mundo espiritual, como foi o caso de Verger. Na vida corpórea, o espírito que se arrepende ainda durante a passagem terrena, ele retoma a sua caminhada evolutiva mais cedo. Ele pode até mesmo começar a reparar a sua falta ainda na própria existência em que a cometeu. Verger não se arrependeu durante a vida, aqui na Terra. Ele desencarnou ainda endurecido no crime. Mas logo que deixou a Terra, como explica Kardec, ele reconheceu o erro, arrependeu-se e manifestou a intenção de repará-lo. Quer dizer, cumpriu então a primeira condição para a sua recuperação, que é o arrependimento. Estava vivenciando, no momento das suas manifestações, a segunda condição, que é a expiação. Após essas duas etapas, iria então para a última, que é a reparação do crime, Ou seja, reparar o mal que ele causou às suas vítimas. No caso aí, o arcebispo de Paris. Então, traz as manifestações desse espírito ensinamentos muito valiosos, importantes, para que nós tenhamos sempre no nosso horizonte. Outro espírito classificado por Kardec como criminoso arrependido, e o testemunho foi incluído nesse capítulo, é o espírito Jacques Latour, que
nós podemos destacar pela profundidade de suas manifestações, dos ensinamentos que podem ser extraídos de suas palavras, de suas ideias. Jacques Latour também foi um criminoso, um assassino, condenado pelo júri de Foix e executado em setembro de 1864. Narra Kardec que, em reunião íntima de 7 a 8 pessoas, havida em Bruxelas, a 13 de setembro de 1864, à qual assistimos, foi pedido a um médium que tomasse de lápis, sem que, aliás, houvéssemos feito qualquer evocação especial. Possuído por extraordinária agitação, ei-lo a traçar caracteres muito grossos e depois, rasgando o papel, exclamou: "Arrependo-me, arrependo-me, Latour." Então, esse espírito se manifestou espontaneamente, sem evocação, conforme a narrativa do codificador, e logo de pronto declarou-se arrependido e declinou o seu nome, né? Latour. Mais adiante, ele continua sua manifestação. Piedade, muito necessito dela. Não sabeis o que sofro. Não sabeis e não podereis compreender. É horrível. A guilhotina. Que vale a guilhotina comparada a este sofrimento de agora? Nada. É um instante. Esse fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas nem repouso, sem fim. Então, após se apresentar, sem ser evocado e dizendo-se arrependido, como já mencionamos, esse espírito relata a punição por que estava passando. Ele sentia um fogo a devorá-lo, que não era um fogo material, um fogo do inferno teológico, ensinado pelas religiões tradicionais, mas um fogo interior, um fogo interno que fazia arder sua alma, gerado pela consciência que o condenava. Quer dizer, ele deixa claro que o sofrimento moral, como é o caso do sofrimento no mundo espiritual, que não pode ser material porque o espírito já não está na matéria, é muito pior, muito mais sofrível, mais terrível do que o sofrimento moral, do que o sofrimento material, digo. Como ele próprio menciona, o que é a guilhotina diante desse fogo interno que o estava queimando. E demonstrando estar consciente dessa realidade, ele acrescenta: como insinuar a pessoas sensatas que uma alma, isto é, uma coisa imaterial, possa sofrer contato do fogo material? É absurdo, e por isso tantos e tantos criminosos se riem desses painéis fantásticos do inferno. O mesmo, porém, não se dá quanto à dor moral do condenado, após a morte física. Pudessem ver-me os culpados da terra e ficariam apavorados das consequências de seus crimes. Desses crimes que, ignorados dos homens, são, no entanto, vistos pelos espíritos. Então, testemunhando que o sofrimento moral, o sofrimento de natureza moral, é muito pior que o sofrimento material, Latour testemunhava um ensinamento que o Espiritismo nos traz acerca das penas submetidas ao espírito no mundo espiritual, após deixar a matéria.
não a dor provocada nas caldeiras do inferno, que são pura e simplesmente alegorias, como ele próprio diz. É um absurdo e muitos criminosos não temem, né? Até riem dessa circunstância. O criminoso, na verdade, ele padece uma dor moral, esta sim, real, e da qual a ninguém é dado escapar. Por quê? Porque ela brota da própria consciência, resulta do automatismo divino da lei de causa e efeito. Não tem juiz a julgar, nem tem advogado que possa defender e persuadir da condenação. Ela funciona automaticamente. Praticou o crime, automaticamente a consciência registra aquele crime e vai condenar o faltoso após ele deixar o corpo. Deixa então esse espírito a lição de que não se combate criminosos com ameaça de um fogo eterno, do qual, como ele diz, poucos ainda acreditam. Mas se combate, sim, demonstrando as consequências de suas escolhas, demonstrando o real sofrimento que os aguarda ao deixarem a terra, se persistirem na prática do crime. Como ele diz em sua mensagem: pudessem ver-me os culpados da terra, ficariam apavorados das consequências de seus crimes. Quer dizer, é muito mais eficiente essa educação, né, que a doutrina espírita nos traz a respeito do assunto, esses esclarecimentos demonstrando a verdade, do que um inferno alegórico que ameaça o faltoso com um fogo eterno e, como disse Latour, poucos ainda acreditam nisso. Continuando suas manifestações, ele dá testemunho de uma outra circunstância também comum, que faz parte da punição de espíritos criminosos dessa natureza. Minhas vítimas ali estão ao redor, a mostrar-me os ferimentos, a perseguir-me com seus olhares. Aí estão e vejo-as todas, sem poder fugir-lhes. E este mar de sangue, e este ouro manchado de sangue, tudo está aí, tudo, e sempre ante meus olhos. E o cheiro de sangue? Não sentis? Pergunta ele. Sangue e sempre sangue. Ei-las que imploram as pobres vítimas, e eu a feri-las sempre, sempre, impiedosamente. Piedade, Senhor, piedade. Eu vô-lo peço, não sejais inexorável. Libertai-me destes olhares odiosos, desses espectros horríveis, deste sangue, das minhas vítimas, dos olhares, das quais punhaladas que me varam o coração. Essa é uma consequência, como eu disse, comum na punição de espírito criminoso, principalmente espíritos que cometem crime dessa natureza, né? Assassinos que tiram a vida de seus semelhantes. A presença incessante das circunstâncias do crime e de suas vítimas, com olhares perseguidores, acusatórios e condenadores. Ele tenta fugir dessas presenças, mas não consegue. É um suplício cruel, porque causa vergonha e remorso. Ele não consegue sequer entrever o fim do sofrimento. Os assistentes, então, sensibilizados com o padecimento desse espírito, dirigiram-lhe palavras confortadoras e de consolação. Vamos pronunciar em vossa intenção a prece que se contém em O Evangelho segundo o Espiritismo, referente aos espíritos sofredores
e arrependidos. Feita a prece, o espírito se acalma e continua então seu testemunho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, tivestes piedade de mim. Eis que se afastam os espectros. Não me abandoneis. Enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Então, com a prece, ela trouxe um alívio para esse espírito. Ele já se sentia aliviado daquele sofrimento. E aqueles, como ele diz, os espectros de suas vítimas, já se afastavam dele, ele já não os percebia. E pede então que não os deixem abandonados e que sejam sempre enviados a ele os bons espíritos para o sustentarem então nessa nova etapa da sua caminhada. Grato às vossas preces, continua, experimento já uma sensível melhora. Foi tal o fervor com que orei que Deus me concedeu um momentâneo alívio. Esse é o efeito da prece, O benefício da prece nunca é negado àquele que ora com fé e com fervor, como fez no caso Jacques Latour. E por isso ele recebeu, Deus lhe enviou bons espíritos que lhe propiciaram uma condição, ao menos momentaneamente, de alívio. Não quer dizer que a expiação tivesse fim ali com aquela prece, mas um alívio lhe foi proporcionado e ele readquiriu forças para continuar o enfrentamento dessa expiação. Então, manifestando-se arrependido por seus crimes, ele propiciou que a prece produzisse esse efeito, um alívio aos seus padecimentos que continuariam, mas já sob um outro prisma. Os que continuam endurecidos, aqueles espíritos que permanecem revoltados contra Deus, persistentes em suas tendências para o crime, sem se arrependerem, para estes a prece em nada pode beneficiar, senão no dia em que manifestarem um arrependimento sincero. Aí então poderão ser beneficiados pela prece. Mais tarde, o mesmo médium de Bruxelas que recebera o primeiro ditado obteve mais uma manifestação de Jacques Latour. Diz ele: nada mais receeis de mim, que estou tranquilo, em que pese ao sofrimento que ainda tenho. Quer dizer, a prece produziu um efeito, dando-lhe um alívio, mas o sofrimento continuava. Vendo o meu arrependimento, Deus teve compaixão de mim. Agora sofro por causa desse arrependimento, que me demonstra a enormidade dos meus crimes. Bem aconselhado na vida, eu não teria jamais praticado todo esse mal, mas, sem repressão, obedeci cegamente aos meus instintos. Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou antes, se nele acreditassem, tais faltas não seriam cometidas. Como a ignorância é fatal para tantas pessoas. Que responsabilidade assumem os que recusam a instrução às classes pobres da sociedade? Acreditam que com polícia e soldados se previnem crimes. Que grande erro! Nesse ponto de sua manifestação, Latour demonstra sabedoria e sensibilidade. Ele pergunta, ele exclama, melhor dizendo, como a ignorância é fatal para tantas pessoas, como no caso dele, por ignorar totalmente Deus e não receber uma educação adequada,
ele se deixou levar pelos seus instintos, que ele já trouxe de existências passadas, instintos tendenciosos à prática do mal. Então, com essa exclamação, né, que a ignorância é fatal, ele exclama, ele dá uma demonstração, melhor dizendo, de ter entendido, na verdade, onde se encontra o alicerce do crime. O alicerce do crime se encontra na ignorância, que é propiciada pela ausência do senso moral, da educação. E conclui que ignorância não se combate com polícia e soldados. Reconhece que, se fosse bem aconselhado, se recebesse uma educação propícia, ele não teria jamais praticado todo o mal que cometeu. Mas sem repressão, sem educação, sem conhecer essa verdade, né? Sem senso moral, ele obedeceu cegamente os seus instintos, conforme ele confessa. É mais um importante conceito do Espiritismo que Latour ratifica, né? E dá o testemunho. A necessidade da educação para a formação de uma pessoa do bem. Kardec, como pedagogo, como educador por excelência, ele sempre procurou conscientizar o povo, né, a população, nesse sentido. No Livro dos Espíritos tem um texto muito interessante a esse respeito, em que ele diz, considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, entregues a seus próprios instintos, quer dizer, sem educação, educação principalmente no sentido moral, como ele vai destacar mais à frente. Não é de espantar as consequências desastrosas que decorrem dessa circunstância. Quer dizer, o indivíduo sem educação, sem receber noções de moralidade, e ainda por cima acrescentando a tudo isso a condição de pobreza, ele se deixa levar pelos seus instintos, a menos que seja um espírito já mais elevado, mais adiantado, que compreende e se conforma com a circunstância, que não se deixa arrastar pelo instinto. Mas aqueles que ainda não estão nesse grau de desenvolvimento, seus instintos são ainda muito próximos do instinto animal. Então, tudo é válido para satisfazer as suas necessidades. E referindo-se, então, à educação, Kardec frisa: quando essa arte, quer dizer, a educação, for conhecida, compreendida e aplicada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos, conclui Kardec nesse texto. Então, como eu disse, como um educador por excelência, ele conhecia o valor da educação como poucos, e por isso ele sempre destacou esse pensamento que agora é manifestado também por Latour. Mesmo sem ter recebido a devida educação, em algum momento da sua vida, como espírito, Latour foi levado a perceber essa realidade e deixou-se sensibilizar por ela, como fica ressaltado nessa mensagem. Mas não a educação formal, destaca também o codificador, mas a educação principalmente do ponto de vista moral, aquela que forma hábitos, porque
educação é um conjunto de hábitos adquiridos, ele destaca. E ao final do capítulo, Kardec destaca que não se pode desconhecer a profundeza e a alta significação de algumas das ideias manifestadas nas comunicações desse espírito. E destaca inicialmente a questão dos demônios, do inferno, seres menos racionais, com seus chifres, com suas patas, e que essas vítimas que servem elas próprias ao castigo do culpado, né, já não produzem o efeito que o processo religioso pretende. Outro ensinamento que Kardec destaca é a mudança do estado moral desse espírito. Talvez se estranhe que de uma reencarnação, o espírito que sai na condição de criminoso, ele consiga se modificar, operar uma transformação moral de ordem tão radical. Mas esse fato não significa que essa transformação se deu de imediato, por acaso. Provavelmente, em outras existências, ainda que ele tivesse também tendências para o crime, ele já foi acumulando uma certa sensibilidade moral e foi que se manifestou após a morte, após ser decapitado pelos crimes que cometeu na última existência. Então, é possível que, até que na encarnação anterior, ele tenha sido também um criminoso, mas já tinha latente no seu interior, no seu imo, os germes dos bons sentimentos, né? Dessas virtudes, né? Essa tendência criminosa ainda prevaleceu na última encarnação, mas é possível que o germe do bem já estivesse brotando no seu interior e se manifestou no mundo espiritual diante do sofrimento, daquele padecimento que ele narrou nas manifestações. Enfim, os depoimentos desses espíritos são muito valiosos, né? E para nós compreendermos realmente a realidade. Ninguém se transforma da noite para o dia. A nossa transformação moral, ela é gradativa, ela vai ocorrendo gradativamente, de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências. O sofrimento nos traz lições importantes, né? Propicia a oportunidade desse reajuste no nosso psiquismo, nas nossas tendências, como demonstrado por esses espíritos. Então, são ensinamentos que nós devemos guardar em nossas mentes, permitir que eles desçam aos nossos corações e que nós não esqueçamos jamais, para podermos fazer deles algo que impulsione o nosso progresso. O que nós tínhamos sobre o tema era isso. Queremos agradecer a todos a companhia durante esse estudo. Um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade.